Irmãos, graça e paz, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Também agradeço as palavras bondosas do reverendo Thales. Também a recíproca é verdadeira em relação a ele, né? Tenho convivido aí nesses últimos 3 anos, né? 2019, 20, 21, 22. Nos conhecemos lá no Colégio Presbiteriano Mackenzie, lá no Tamboré, ele levando os filhos, eu levando meu filho também, o Henrique, que está aqui. E aí nós começamos aí a cruzar, né, aquilo que era comum entre nós. Né? Ele falou da dissertação, depois ele me disse também, até a senhora mãe do reverendo Thales é daqui, né? Os pais, né, são daqui. E aí, conversando um pouquinho, ele também falou que a família é lá de Minas, né? A mãe, lá de São João da Cristina. Então, e a minha esposa, a Rosângela, que está aqui, ela é filha também de irmãos lá de São João da Cristina. A Lídia de Aquino e o pai dela, falecido já, Jaider Batista Gomes, família Batista Gomes lá de São João da Cristina. Né? A gente vê como é que o mundo é pequeno, né? E como a gente, às vezes, conversando com alguém, vê aí que há referências aí, né? Com respeito a lugares por onde passamos. Aí hoje pela manhã, conversando com o presbítero José Carlos e falando, ele dizendo, minha irmã mora lá em São Paulo também, né? Na região do Campo Limpo, onde eu moro. A igreja é um pouco mais adiante, lá no Capão Redondo, na Zona Sul ali. Aí ele falou, minha irmã congrega na Igreja Batista do Horto. Eu falei, eu moro lá. Né? Então é assim. Mas Deus tem... Ele faz essas coisas, né? E até nos aproxima quando a gente começa a perceber assim, a ligação. E maior ligação que temos é o fato de estarmos aqui. Né? Os irmãos, muitos estão me vendo pela primeira vez. Eu também estou vendo os irmãos pela primeira vez, mas algo que nos une, não é só questões assim, que conversando, talvez outros vão dizer também de lugares por onde passaram, da onde são. Eu fui dali, eu também passei por ali, fui pastor, e aí a gente vai vendo a ligação que há entre nós, mas a maior ligação é o fato de sermos cristãos, não é? Unidos pela mesma fé, e unidos pela misericórdia do Senhor. Durante o culto aí, nós vimos, ouvimos, lemos textos falando da misericórdia de Deus para conosco. Cantamos também, né, falando do que Deus fez, tem feito por nós. E desta forma, percebemos assim o que nos une, a misericórdia do Senhor. Há pouco ouvimos aí... A irmã fazendo menção à igreja, né, na poesia que fez, né, e o cântico, enfim, os cânticos e tudo falando daquilo que nos une, que é o amor de Deus, a sua misericórdia. E a pergunta que eu faço é, qual deve ser então a nossa resposta? A resposta ao que Deus tem feito por nós, a sua misericórdia, o seu amor, o que Ele tem feito por cada um de nós. É claro que esse culto aqui já é uma resposta, né? Aquilo que Deus tem feito. São 34 anos de organização desta igreja, estamos aqui louvando o Senhor, estamos aqui agradecendo, isso já é uma resposta, né? O culto é uma resposta, o culto é sempre uma resposta, não é o contrário. Não vamos cultuar a Deus para Ele, então, responder a nós. É o contrário, Deus nos alcançou pela sua graça, pela sua misericórdia, e em resposta a isso, cultuamos, servimos ao Senhor. E a nossa resposta não deve ser outra, senão a nossa consagração a Deus. E eu queria falar sobre isso, baseado lá em Romanos capítulo 12. É um texto que eu aprecio bastante. Romanos capítulo 12, todos nós temos aqui os nossos textos, vamos dizer assim, preferidos, né? Aquele texto que lhe chama a atenção, e um texto que me chama muita atenção é Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2.
E eu pediria que a igreja lesse comigo esse texto, mesmo assentados, mas de forma reverente. Lessem comigo a uma só voz esse texto de Romanos capítulo 12, do verso 1 a 2. Verso 1 e 2, apenas os dois versos. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pelas bênçãos recebidas das tuas mãos, te agradecemos por conhecer esta igreja que há 34 anos, organizada neste local. Certamente a história dela ultrapassa esse tempo, mas de organização 34 anos. E nós bendizemos o teu santo nome pela vida destes irmãos, por esta igreja que se reúne neste local, Igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor continue a abençoar, Senhor, a vida de cada um aqui, a vida dos presbíteros, dos pastores que aqui, ó Deus, trabalham, se afadigam, que o Senhor esteja derramando graça e misericórdia cada vez mais sobre cada um, ó Pai. Desde as crianças até os adultos, ó Pai, que a tua graça permaneça sobre eles e que muitas outras pessoas venham a conhecer a Cristo Jesus por meio desta igreja, ó Pai. É o que nós te pedimos e te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, em resposta àquilo que Deus tem feito por nós, nós devemos nos oferecer a Ele. É sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesses dois versos. No início desta parte da epístola, que nada mais é do que uma aplicação de tudo aquilo que Paulo falou na epístola, desde o capítulo 1 até o capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele utiliza esses 11 capítulos para falar da misericórdia de Deus, para falar do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a manifestação da misericórdia de Deus para com pecadores. Paulo fala que esta misericórdia, o amor de Deus se manifestou em favor de judeus que não mereciam nada do Senhor, embora tenha sido o povo escolhido, mas não foram escolhidos porque eram os melhores, né? Aquelas pessoas não foram escolhidas, aquele povo não foi escolhido porque era o melhor povo, nada disso. Não havia nada neles que atraísse Deus, mas Deus escolheu judeus, e esses judeus não mereciam nada da parte do Senhor, e Paulo está se dirigindo a eles, né? Dizendo, olha, vocês não merecem nada da parte do Senhor, vocês também eram merecedores da condenação, mas Deus, desta maneira, os alcançou. Aqueles que agora faziam parte da igreja de Roma, judeus, e não só judeus, mas também gentios. Gentios agora participavam, faziam parte daquela igreja. É interessante que Paulo se dirige a eles dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos. Agora eles eram irmãos, judeus e gentios. Aliás, judeus não conviviam com gentios, mas agora, por causa de Cristo Jesus, agora eram irmãos e faziam parte da mesma igreja, da igreja do Senhor Jesus, reunida lá em Roma. E o apóstolo Paulo, então, ele utiliza esses 11 primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 11, falando da misericórdia do Senhor, falando do Evangelho de Deus, que nada mais é do que a manifestação desta misericórdia. Agora, a partir do capítulo 12, ele passa a aplicar este ensino. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo, até o capítulo 15, 13, depois na parte final também ele vai fazer aplicações, mas agora Paulo demonstra como que deve ser o nosso relacionamento com Deus.
O nosso relacionamento com Deus, este relacionamento agora transformado. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com outras pessoas, o nosso relacionamento com o Estado, com a lei, com o tempo, com os fracos. Paulo vai tratar disso também, de que maneira nós nos relacionamos com os fracos, isso como resposta daquilo que Deus fez por nós. Isso como algo que aconteceu nos transformando, e desta maneira essa transformação deve alcançar todos estes relacionamentos. Nestes versículos 1 e 2, Paulo nos ensina como que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Como que deve ser este nosso relacionamento? O apóstolo Paulo, é claro que ele está falando aqui de consagração, né? No início falamos de que o nosso culto é uma resposta àquilo que Deus fez, né? A nossa vida toda deve ser uma resposta àquilo que Deus fez e tem feito por nós. E Paulo mostra, em primeiro lugar, que, portanto, a nossa vida deve ser caracterizada por uma consagração. Uma consagração de corpos, ele vai dizer aqui, não só uma consagração de corpos, mas de mentes renovadas por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o fator que nos move à consagração de corpos e à consagração de mentes renovadas. Notem vocês aí mais uma vez o que ele diz no versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que, como eu mencionei, ele se dirige a eles como irmãos, judeus e gentios, agora debaixo do mesmo governo, do governo de Deus. E isso, de fato, é muito significativo, porque tanto judeus como gentios foram aproximados pelas misericórdias de Deus. Veja como eu já mencionei, ele está falando, capítulo 1 a 11, das misericórdias de Deus. Você já deve ter lido a epístola de Paulo aos Romanos. Se já leu, leia de novo. Se não leu, leia. E você vai ver como que Paulo, ele demonstra isso. Ele se dirige primeiro aos judeus, dizendo de que eles nada mereciam da parte do Senhor. Ele se dirige aos gentios, também culpados igualmente, diante de Deus. E ele, portanto, demonstra como que a misericórdia do Senhor alcançou pecadores indignos, pecadores indesculpáveis. Não há desculpa para ninguém. Capítulo 2 de Romanos, ele vai dizer isso. São todos indesculpáveis, capítulo 1 e 2, diante do Senhor. Né? Todos, Paulo vai dizer que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Todos, portanto, são merecedores da condenação. Mas Deus se manifestou de forma graciosa. Deus manifestou a sua misericórdia ao enviar seu Filho para morrer e para justificar pecadores indesculpáveis. Veja que Deus salva pecadores e Ele salva com um propósito. O propósito de Deus salvar pecadores é para que esses pecadores agora se consagrem a Ele, se dediquem a Ele, se entreguem a Ele. Veja que Paulo inicia a sua exortação dizendo: rogo-vos. Paulo está apelando àqueles irmãos. Paulo está, de certa forma, no bom sentido, encostando aqueles irmãos assim, diante do fato de que, encostando na parede, dizendo: olha, vocês foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Rogo-vos por causa das misericórdias de Deus, que agora vocês se consagrem a Ele. Que esta consagração envolva o corpo, envolva a mente renovada. Deus, portanto, quer que nos consagremos a Ele em resposta àquilo que Ele fez por nós. Vocês sabem o que significa misericórdia, né? Vocês sabem o que significa graça. Graça, favor
imerecido. Nós não merecemos graça. Graça é algo que Deus nos dá sem merecimento. Favor imerecido. A misericórdia é o outro lado da mesma moeda. Não é? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a condenação. Deus não nos dá isso. É isso que nós merecemos. Né? Nós temos o costume de dizer, eu mereço. Né? O marido chega em casa, assim, deita no sofá e fala assim, eu mereço uns minutos de descanso. Ninguém me perturba agora. Nós não merecemos nada. Tudo é graça de Deus, até isso é graça. Se você pôde fazer isso, deitar um pouco, esticar um pouquinho no sofá, né? Vou tirar umas férias porque eu mereço. Não merecemos nada. Nós somos merecedores de condenação. Se estamos recebendo alguma coisa, recebemos por graça, por misericórdia. Porque o que nós merecíamos, na verdade, era a condenação. E veja, por causa das misericórdias de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo também escrevendo a sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele vai dizer assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos seus, delitos meus, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja, Deus sendo rico em misericórdia. Há pouco nós lemos o texto aí durante a liturgia de Miqueias, falando exatamente a mesma coisa, não é? De que a misericórdia do Senhor, portanto, é isso que é a causa de nós não sermos consumidos. O Salmo 103 também vai falar sobre isso. Ele vai dizer que Deus ele é misericordioso e por causa disso nós não somos consumidos. Em Lamentações 3, também o autor Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, como mencionei, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Hoje pela manhã, você se levantou e as misericórdias do Senhor já haviam se renovado. Talvez você nem tenha pensado nisso, não é? De que elas já tinham sido renovadas sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Portanto, a misericórdia, meus irmãos, deve nos mover a viver uma vida de completa entrega ao Senhor, pelos benefícios alcançados. Em resposta ao que Deus fez, nós temos que nos consagrar a Deus. Os nossos corpos devem ser consagrados ao Senhor, a nossa mente renovada deve ser consagrada ao Senhor em resposta ao que Ele fez. Nós temos diante de nós a melhor razão para nos consagrarmos ao Senhor. E Paulo vai mostrar como que deve ser esta consagração de corpos e mentes renovadas em resposta àquilo que Deus fez. Em segundo lugar, portanto, nós vemos aqui nesse texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que a consagração de corpos envolve todo o nosso ser. Envolve todas as nossas ações oferecidas em serviço ao Senhor, ao culto divino. Vejam aí a parte B, que apresenteis, do versículo 1 do capítulo 12, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós sabemos que no Antigo Testamento os sacrifícios oferecidos a Deus eram de animais mortos. O ofertante trazia
diante do sacerdote, levava diante do sacerdote a sua oferta, o seu animal, um cordeiro, dependendo do sacrifício, pombinhos, não importa, um animal era levado diante do sacerdote, e o sacerdote então imolava este animal. E este animal, portanto, era oferecido diante do Senhor. Aqui Paulo fala de sacrifício vivo. Ou seja, devemos oferecer, apresentar a Deus agora o nosso corpo, as nossas ações, o nosso ser completo. Todo o nosso ser deve ser oferecido a Deus, dedicado a Ele, ao serviço do Senhor. Quer dizer, não é só esse momento aqui, né? Que viemos para o culto, separamos lá um tempo, não é? Levantamos mais cedo, nos arrumamos. Quem tem filhos aí, arrumaram os filhos e vieram para a igreja. Não é só isso, é todo o nosso ser. Nós sabemos que isso transformou, né, no tempo da Reforma, transformou a Europa que abraçou a Reforma Protestante. Os países que abraçaram a Reforma Protestante foram transformados com esse entendimento. Não era só o sacerdote que se oferecia a Deus, porque até então era só assim. O sapateiro lá martelava o seu sapato como que se aquela atividade fosse uma atividade sem sentido diante de Deus, né? Aquele marceneiro fazia lá as suas peças, mas isso não é nada diante de Deus. Não atende ao serviço do Senhor. Mas a Reforma Protestante resgatou esse entendimento. É todo o nosso ser. São todas as nossas ações. Nesse sentido, não há nada secular, né? Tudo é sagrado, tudo é para o Senhor. Todo o nosso ser deve ser oferecido a Ele. Todas as nossas ações devem ser feitas diante de Deus para a sua glória. O Catecismo Maior, o Breve Catecismo, a pergunta 1 diz que nós devemos consagrar tudo a Deus para a glória do Senhor, não é? E assim, meus irmãos, que deve ser. Em nossa vida cristã, essa consagração não é uma opção. Eu me consagro ou não me consagro. Né? É uma opção. Fulano de tal quis se consagrar a Deus, quer viver para o Senhor, mas eu não preciso. Não é uma opção. Se você entende aquilo que Deus tem feito por você, você vai responder desta forma. Você vai se consagrar a Deus. E veja que a consagração é uma renúncia a nossas vontades, aos nossos desejos, em relação àquilo que agrada a Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus 16, 24, Ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, consagração ao Senhor. O mandamento é o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, se nós compreendemos aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Ele é na nossa vida, a sua misericórdia, que não merecíamos nada. E Deus nos alcançou, Deus manifestou a sua misericórdia. Qual deve ser a nossa resposta? Senão uma vida consagrada. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo, ele está falando disso, né? Quando ele diz todo o nosso corpo, o nosso corpo deve ser oferecido como sacrifício vivo, ou seja, todas as nossas ações agora devem ser oferecidas ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele é uma demonstração viva deste princípio. Ele era aquele que perseguia a igreja, que matava ou que permitia a morte de cristãos em nome da sua religião, mas agora ele é perseguido por causa do amor de Deus para com ele, porque ele compreende, né? Ele não podia viver de outra forma senão daquela maneira. E ele estava pronto a perder a própria vida por causa do Evangelho, todas as suas ações, por causa do amor de Deus, da sua misericórdia, todas as suas ações agora eram devotadas a Deus.
Veja que Paulo usa a palavra aqui, corpo, para demonstrar que toda a nossa personalidade deve ser consagrada em obediência à vontade do Senhor. Veja que a palavra que ele utiliza aí, o verbo apresenteis, a forma verbal, é a mesma que ele utiliza lá no capítulo 6, verso 13 e 19. E nesses dois versos, consagrar, oferecer agora a nossa vida a Deus, que era oferecida ao pecado. Agora ofereçam a Deus. E desta forma, Paulo está dizendo aqui, apresenteis, ofereceis a Deus o vosso corpo. Ele fala que esse oferecer a Deus do corpo é santo, né? Ele diz sacrifício santo, um sacrifício vivo, santo, ou seja, separado para Deus, consagrado para Deus, separado do pecado. E ele diz ainda que este é o vosso culto racional, este culto baseado nas Escrituras, na palavra de Deus. Irmãos, a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, em reconhecimento daquilo que Ele fez, tem feito por nós, deve nos levar, nos conduzir a uma consagração a Deus, uma consagração que expressa toda a nossa obediência a Ele. Quando eu penso neste versículo, eu me lembro daquela cena, ou daquele filme, né? Do Robin Hood, aquela versão com Kevin Costner e com Morgan Freeman. Não sei quantos assistiram a esta versão do Robin Hood. E é interessante que no filme, Morgan Freeman ele é um árabe, né, que é salvo. O Kevin é um cristão. E aí, mas ele salva a vida do Morgan Freeman, que no filme é um árabe, né, um muçulmano. Mas agora aquele muçulmano, ele se sente na obrigação, né, ele foi salvo. Ele não seria salvo por um cristão da morte, mas ele é salvo por um cristão. Agora, então, aquele muçulmano, ele vai se devotar ao Robin Hood. Ele vai proteger a vida do Robin Hood, ele vai colocar em risco a vida por causa do que Robin Hood tinha feito por ele. É claro que aqui nós temos uma razão muito maior, né, do que a razão apresentada lá no filme para que aquele homem se devotasse ao outro. Deus, Ele nos salvou da morte eterna. A sua misericórdia nos alcançou. E, em resposta, devemos devotar toda a nossa vida a Ele. É bem verdade que às vezes nós não queremos fazer isso, né? Nós não queremos devotar. Às vezes nem vir ao culto a gente... hoje não, hoje tá frio, hoje tá... Né, eu estou cansado. Né? Às vezes a gente não quer nem oferecer o nosso culto a Deus. Eu, como pastor, certamente o Thales também, né? Reverendo Thales... Às vezes a gente olha para a igreja e fala, cadê fulano de tal? Né? Puxa vida, um dia tão bonito como hoje. E às vezes a gente sente falta até de irmãos, né? Claro, às vezes tem a sua razão lá, uma dificuldade, mas estou falando daquela situação em que não houve dificuldade alguma. Às vezes nós não queremos nem isso, né? Oferecer o nosso tempo. Isso é sinal de que nós não estamos compreendendo muito bem o que Deus fez por nós. Mas se compreendemos, iremos nos consagrar. E a nossa consagração vai envolver o nosso corpo, todo o nosso ser. Mas Paulo também mostra aqui, como eu já mencionei, que esta consagração envolve uma mente renovada. E de que maneira que isso deve acontecer? Versículo 2. Ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que conformar significa tornar conforme, conciliar, adequar, amoldar. É aquilo que as irmãs fazem, talvez algumas fazem isso no domingo à tarde, né? Para o café, aquele bolo. Faz lá a massa e conforma aquela massa à forma do bolo. Seja ela retangular, quadrada, redonda. É isso.
Paulo usa a palavra aqui século com significado de mundo. Significa o caráter e a conduta do ser humano caído, sem Deus. O apóstolo ensina que a nossa vida, a vida do cristão, não deve tomar a forma, não deve se conformar aos valores deste mundo. A nossa mente tem que ser uma mente renovada. E renovada, é claro, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Aquilo que cremos e aquilo que praticamos, portanto, deve ser de acordo com as Escrituras e não moldada. A nossa vida não deve ser moldada pelo mundo, pelos valores deste mundo. Veja que Paulo aqui está se referindo a valores, pois ele diz que devemos ser transformados pela renovação da mente. Ele está falando de valores que devem, então, compor a nossa mente, que deve estar de acordo com a vontade de Deus. E ele fala aqui de experimentar, né, quando nós fazemos isso, quando nós não nos conformamos ao mundo, mas nos conformamos a Deus, ou temos uma mente transformada pela renovação desta mente, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós vamos experimentar. E veja que ele pretende ensinar-nos que em nosso relacionamento com Deus, portanto, devemos renunciar a todos os valores do mundo. Às vezes nós não percebemos como que os valores do mundo começam a tomar conta da nossa mente, não é? Nós começamos a achar algumas coisas, achar que elas são normais, de que não há nada de errado pensar e agir de determinada forma. Por exemplo, o crente não pode se conformar com a corrupção na política. Aquele ditado muito comum, né? Quando alguém vai justificar que vai votar em tal político, diz assim, ele rouba, mas faz. Você já deve ter ouvido isso, né? Espero que você não pense assim. Ele rouba, mas faz. Você pode até dizer, olha, eu vou votar no menos pior, porque todos que estão aí são ruins. Mas não justificar e dizer, vou votar em fulano de tal porque ele rouba, mas faz. Isso mostra que você está seguindo o padrão do mundo, você está se conformando, né? Porque o mundo é assim. O mundo busca, ou aqueles que são do mundo buscam aquilo que é conveniente para eles. Então veja, esses valores não devem moldar a nossa vida. O crente não pode se conformar com isso. Se você vai ocupar um cargo político, comissionado, você não pode. É claro que vai ser uma luta terrível, né? É uma luta terrível para aquele que ocupa um cargo político ou comissionado. Ele vai ter uma luta muito grande num país que é conformado a isso, a corrupção na política. Mas o crente não pode se conformar. Isso é valores do mundo. O crente não pode se conformar com o fato de que o casamento hoje é algo descartável. Para a sociedade é. A pessoa casa hoje, passado um tempo já está casado de novo. Eu lembro de alguém, de um pastor, colega, pediu para que eu fizesse o casamento de um rapaz que era membro de uma igreja evangélica presbiteriana, né? E eu fiquei surpreso que, passado algum tempo, ele estava com uma outra... não foi com essa pessoa que eu o casei, né? Ele já estava com uma outra pessoa. Ele já estava casado de novo, né? E eu nem tinha percebido, fui perceber quando vi a foto dele no Facebook. Puxa, mas não era coisa estranha, né? E é que eu fui perceber que ele já estava casado com uma outra pessoa. Quer dizer, ele tem demonstrado que o casamento é alguma coisa de conveniência, né? Quer dizer, não deu certo, eu largo desta, caso com outra e assim vai. E ele já estava no segundo e me parece já no terceiro relacionamento. O crente não pode se conformar com isso. Quer dizer, as coisas podem ter mudado. A sociedade mudou. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. E, portanto, nós não devemos achar que casamento é alguma coisa descartável.
não é? De conveniência. O crente não pode se conformar com o fato de que hoje a prática sexual é algo normal entre pessoas não casadas, e pior ainda, né? Hoje, entre pessoas que são do mesmo sexo, o crente não pode se conformar, embora a sociedade trate isso como sendo normal. Essas são apenas algumas coisas que nós poderíamos mencionar, dentre outras, né? Dentre outras questões com as quais nós não podemos nos conformar. Isso quer dizer que o crente deve se conformar, deve ter uma mente renovada pela palavra de Deus, e isso deve buscar ocupar o seu coração. A nossa mente tem que estar ocupada e ser renovada diariamente, porque nós precisamos disso. Nós estamos em processo de salvação, em processo de transformação, então é um exercício diário, né? Você deve, portanto, ter a sua mente renovada com a palavra de Deus. É isso que deve acontecer conosco. Aquilo que a gente faz quando se muda para uma casa, um endereço novo. Às vezes a casa não é nova, né? Às vezes o endereço é novo, mas a casa é velha. Eu me lembro, a gente não estava se mudando, mas a gente tinha alugado uma casa no litoral, eu e a Rosângela, nós estávamos casados há pouco tempo, e nós resolvemos ir para a praia, né? E aí, fomos procurar, eu morava lá em Jacareí, nós morávamos lá, e aí fui procurar, e vi uma plaquinha lá, né? Aluga-se casa em Caraguatatuba. E aí eu fui lá e conversei com o senhor, e alugamos a casa. Ele falou, olha, toma a chave, deu o endereço e nós fomos para lá. Quando nós chegamos na casa, a casa estava um verdadeiro lixo, não é? A casa estava suja. E nós passamos a tarde toda, acho que nós fomos para lá numa sexta-feira, nós passamos a tarde toda de sexta-feira tentando dar uma melhorada na casa, né? Porque a gente já tinha alugado, já tinha pago uma parte do aluguel, naquela época em que não havia foto digital, foto de Facebook, né? Então, nós já temos 27 anos de casados, completamos essa semana, então, a semana passada. Então, há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Quer dizer, ninguém fazia divulgação em Facebook, não existia isso, nem imaginava isso, né? Divulgar em alguma rede social com fotos, enfim. Nós fomos lá com a cara e coragem, eu fui lá e aluguei a casa, né? A casa estava uma tremenda sujeira. Veja, meus irmãos, é isso que tem que acontecer com a nossa mente. Nós temos que diariamente fazer uma limpeza, né? A palavra de Deus é que deve, portanto, nos ajudar a eliminar aqueles valores, aqueles princípios, né? Alguém que se converte é algo mais latente isso, né? Quando alguém se converte, alguém que não foi criado num lar cristão, que se converte, que vem, como nós dizemos, né, comumente, veio do mundão, é isso que acontece. A pessoa diariamente vai abandonando aqueles pecados, aquelas malícias, aquelas mentiras, mas é claro que todos nós temos que passar por um processo constante de substituição dos valores mundanos por valores celestiais. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte no capítulo 3, no versículo 2. Vou ler aqui, vocês acompanhem aí a leitura que diz assim, Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Eu sei que você tem alguns boletos para pagar, né? Talvez alguns estão aqui já pensando na prova, quem está estudando aí, na prova que vai fazer amanhã, nas preocupações desta vida. Não, mas pensai nas coisas lá do alto.
A nossa vida tem que estar repleta destas coisas, mais do que as preocupações desta vida. E no que se refere aos valores, a nossa vida tem que ser semelhante àquela, ou tem que se tornar semelhante cada vez mais com aquela que nós vamos ter lá no céu. Afinal de contas, nós somos cidadãos celestiais. Não somos cidadãos aqui da terra. A nossa pátria está no céu, portanto a nossa mente tem que ser uma mente renovada. E Paulo ainda, neste mesmo capítulo de Colossenses, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Paulo então vai dizer, versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e é muito comum o palavrão fazer parte do linguajar, né? Quer dizer, isso também tem que ser abandonado da nossa conversação. Isso tem a ver com mente renovada, mente transformada pelo Senhor. E, portanto, é desta forma que deve ser a nossa consagração. A nossa consagração a Deus é em resposta à misericórdia do Senhor. Você compreende isso? Se você compreende isso que Deus fez por você, que Ele não te deu aquilo que você merecia, você merecia a condenação, mas Ele não te deu isso. Ele te deu a salvação em Cristo. Ele te deu a graça, né? Favor imerecido. Ele alcançou a sua vida, tirou a sua vida de onde ela estava lá na perdição. Ele alcançou você, tirou você. Ele não fez isso porque você era melhor do que outro, não. É porque Ele livremente quis fazer. Nada moveu Deus a fazer isso. Vou escolher o Thales porque o Thales é mais bonitinho, né? Vai me servir melhor. Não. Vou escolher o Valdemar porque ele vai ser pastor. Não. Isso tudo é resultado daquilo que Deus fez por nós. Não é o contrário. Né? Nós fazemos as nossas escolhas assim. Vou escolher fulano de tal para ter amizade porque ele parece que é alguém mais agradável do que o outro. Né? No primeiro momento você se apaixonou por aquela que é a sua esposa porque você achou ela o jeito que você gostaria que uma mulher fosse, seja na aparência, no modo de agir. Quer dizer, a gente faz as nossas escolhas assim. Deus não fez a sua escolha desta forma. Mas por causa disso, então, eu vou responder à sua misericórdia, consagrando a Ele o meu corpo, todo o meu ser, consagrando a Ele toda a minha vida, oferecendo a Ele uma mente renovada, não se conformando com este mundo, mas oferecendo a Ele uma mente renovada. Se você e eu compreendemos isso, meus irmãos, é claro que não vai ser outra resposta senão a nossa consagração. Hoje nós estamos lembrando aí do aniversário desta igreja, né? É possível que muitos aqui fizeram parte do início da igreja. Alguns se converteram lá no início da igreja, alguns se converteram durante a existência da igreja, né? Eu tenho, não sei, talvez eu tenho alguns anos de convertido. E tudo isso é demonstração do que Deus fez e tem feito por você, não é? Então, que em resposta a tudo isso, você se ofereça a Deus, ofereça a Ele um culto vivo, um sacrifício vivo. Ofereça a Ele todo o seu ser, toda a sua vida. E que você também busque uma mente renovada. Não se conforme a este mundo. Tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você estiver praticando, que passe pelo filtro da palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa filtrar tudo isso, a fim de que você tenha uma mente renovada, uma mente transformada, e assim você experimente a boa, agradável e perfeita
vontade do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus nos mova a isso, nos convença, né, daquilo que Ele tem feito por nós, a fim de que nós sejamos crentes cada vez mais consagrados ao Senhor, cada vez mais entregues a Ele, dedicados a Ele. Que Deus assim os abençoe.